Opa, nós estamos aqui com o Vinícius Capelari, que é lá do Mato Grosso, da cidade de Colíder. E eu trouxe esse bate-papo aqui porque é a primeira vez que eu encontro o Vinícius presencialmente, né? O Vinícius já faz curso de professor meu desde 2016. Por aí, né? Já faz quase 10 anos já, né, 2015, Ricardo? 2016. Depois, em 2020, eu comecei a dar aula para o filho dele. Eles moram lá em Colíder. A gente nunca se conheceu pessoalmente, né? E aí viemos aqui para o concurso da Casa da Música de Porto Alegre, pelo filho dele, né, o Natanael. Eu trouxe o meu filho, mais um aluno meu, o Theo, e a gente se conheceu aqui pessoalmente nessa oportunidade. E aí eu falei, não, vamos deixar de gravar um vídeo junto aqui, contando um pouco aí da sua história. O Vinícius é encarregado regional lá em Colíder, no Mato Grosso. Faz quanto tempo, Vinícius, que você foi? Um pouquinho mais de um ano. Um pouquinho mais de um ano, que ele é encarregado regional e vem fazendo meu curso de professor, meu curso de aluno de violino também. E o Natanael é meu aluno e ele vem acompanhando também como pai do Natanael. Vamos falar do concurso primeiro, Vinícius. O que você achou? O que foi bom? O que você viu que foi legal ter inscrito o Natanael nesse... O Natanael é filho do Vinícius, tem 9 anos, né? 9 anos. Ele começou comigo com 4 anos de idade em 2020. E a gente pegou, acho que lá do estudo, mais ou menos, né? Do modo perpétuo, não lembro? Se eu não me engano, Canção de Maio. Canção de Maio, voltamos um pouquinho. Você tinha começado a ensinar ele, mas pai é pai, não é professor. E aí ele voltou, e aí a gente voltou ele para trás no Suzuki 1 com 5 anos e começamos um trabalho. E agora hoje ele já terminou os concertos de Zeitz do volume 4, está fazendo o concerto húngaro de Haydn e depois vai para o Lá menor de Vivaldi. E aí, quando saiu o concurso da Casa da Música, que eu ia inscrever o Gui, né, para o segundo turno, eu falei assim, olha, dá para inscrever o Natanael e o Theo, que eram os meus 2 alunos. E aí, então, o Vinícius falou, vamos inscrever ele, então. E aí, como é que foi? O que você achou? O que foi bom? O que não foi? Ricardo, tudo foi muito maravilhoso, né? Uma experiência nova, né? Tudo muito novo pra gente, mas ficamos muito contentes, né? Eu tenho certeza que foi de muito aprendizado, né? Tanto pro Nata como pra mim. Então a gente vai voltar pra casa, assim, realizado, né? Detalhe que o Natanael ficou em 3º lugar do primeiro turno, que eram de crianças até 11 anos, né? Ele tem 9. Tinham crianças lá de 10, de 11 anos, né? E ele tem 9 e ele ficou em 3º lugar. A gente ficou muito feliz com esse resultado. Primeiro, porque é a primeira vez que ele faz um concurso de violino. E também porque é um aluno 100% online, né? A gente só fez aula online até hoje, 100%, e tivemos um resultado muito bacana, um concurso de nível nacional. Competiu com crianças de Brasília, Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, e ficou em 3º lugar, né? Mas o que você achou assim que mais deu de diferença nesse tempo, né? Porque a gente falou em 20 de março mais ou menos, 15, 20 de março, a gente falou assim, olha, vamos fazer o concurso? Expliquei, sentei com eles, falei, é um concurso, tem que saber que pode perder, pode frustrar a criança, tem que tomar cuidado com isso. O que vocês acham? Daí você falou, não, vamos fazer. Como é que foi esse processo aí? Então a gente conversou com o Nata, né, fez esse alinhamento para ele entender, né, o que seria preparando essa questão da competição, né, para ele enxergar tudo pelo lado saudável da coisa, né, o lado, o aspecto positivo. E assim, a gente percebeu uma grande evolução também na parte técnica, né, nesse período, né, porque aí deixou de ser aquela aula rotineira, né, que já de evoluindo e tal, focando num certo repertório. Então, assim, quando você propôs pra gente, pra ele participar, eu já enxerguei a princípio como uma ferramenta, né, porque a gente estava numa fase, né, você sabe, né, Ricardo, que aluno é desse jeito, né, tem as fases, né, de ascensão, que daqui a pouco dá uma estacionada, e o Nato estava um pouquinho estacionado nessa época, né, então eu falei, não, vamos concordar, vamos entrar né, nesse desafio para dar uma pressão. Para dar uma pressão. E na época, né, nesse período aí, eu nem imaginava que ia dar certo ele passar, né? Eu não tinha muita confiança. Porque tinha a primeira fase que tinha que enviar 2 vídeos,
Aí passando, viria para a segunda fase que teria de vir aqui para Porto Alegre. Sim. E aí eu até, né, pensei assim, vamos mandar o vídeo, ver o que dá, né? E a princípio eu tava até pensando assim, se ele passar, a princípio eu até pensei assim de não ir, né? De não vir para cá. De não vir, por causa que, né, diante da dificuldade, né, da distância caro, e tal. Né? Passagem de avião, de ônibus, né? Sim. Eles saíram na quarta-feira, 9 da noite, de Colíder, Mato Grosso, até 7 da manhã para chegar em Cuiabá. Então foi 10 horas de viagem de ônibus para pegar o avião, para descer em São Paulo, para depois ir para Porto Alegre e chegar que horas aqui em Porto Alegre? Em Porto Alegre a gente chegou, era quase meio-dia, se não me engano. Quase meio-dia. Quase meio-dia. Então 15 horas mais ou menos? Isso. 15 horas de viagem desde a hora que saiu. Saiu 9 da noite, chegou meio-dia do outro dia. Uhum. Né? Foi bem cansativo. E aí a gente veio com um pouquinho de mais de antecedência para dar tempo de dar uma descansadinha por aqui, né? E já pegar no arado aí nos próximos dias, né? E aí, Ricardo, como eu comentei, né? A intenção era a gente usar esse desafio aí, o concurso, para ele dar uma animada nos estudos, né? E aí depois que saiu o resultado, mudou aquela ideia e a gente falou, a gente não pode perder essa oportunidade. E ainda bem que não perdeu, né? Graças a Deus. Chegou, pegou um terceiro lugar que você viu lá, tinha molecadinha tocando, muito bem, né? Se inscreveram 30 crianças, passaram só 10, né? Era isso que ele falou, né? Isso. Se inscreveram 30 para esse turno de até 11 anos no Brasil inteiro. Passaram 10, que vieram 10 para Porto Alegre, e ele e o Natanael e o Theo, meus alunos, estavam nesses 10 aí. Uhum. Então, assim, para um primeiro concurso, né, já vim voltar para casa com esse resultado é muito gratificante, né? Uma vitória muito grande, né? Sim. E o primeiro colocado é aqui do Porto Alegre, né? De Porto Alegre, a segunda de Brasília, né? Então são grandes centros, né? Então, assim, lá a gente no interior sempre a parte musical é muito carente, né? Agora que está iniciando lá um projeto de orquestra municipal. Então é questão de violino, assim, a gente só encontra assim mesmo nas igrejas, né? Um aluno 100% online, né? Um aluno 100% que é difícil online, não é fácil, né? Não é fácil, né? Então, assim, para nós foi uma vitória muito grande, né? Legal, parabéns aí pra você. A sensação é como se fosse um primeiro lugar mesmo. E quando a gente começou as aulas, né, vale lembrar que foi meio que deu uma primeira, segunda aula, eu falei assim, eu terminei até a aula antes, porque eu vi que ele não tá aguentando o baque. Né? Porque eu peguei a aula e eu falei, cara, e eu falei isso antes de a gente começar. Eu falei, olha, eu vou fazer um outro nível de aula. Não é mais aquela aula, vamos caminhando, cada um no seu tempo, não. Agora nós temos um tempo para preparar essas 4 peças para o concurso chegar lá e tocar. Então eu vou apertar, vou espremer, né? E aí eu até falei para você, nas primeiras 2, 3 aulas, eu falei, Vinícius, eu parei um pouquinho antes, porque ele não estava aguentando. Eu senti que ele já estava meio querendo chorar na aula. Mas valeu a pena, né? Ele cresceu muito, né? Eu vejo que todos os alunos crescem sempre quando tem desafios, né? Eu percebi que ele pegou um pouco mais de responsabilidade, né? Começou a enxergar os estudos com um pouco mais de maturidade. Então foi muito positivo, né? Foi legal. Muito bom. Então foi experiência positiva daqui que vocês estão levando para lá e também uma coisa que vai inspirar os alunos lá, né, de vocês. Sim, com certeza. Né, a molecada lá. Igual você já comentou, né, que a gente fez seus cursos e tal. Isso. Então, quando eu iniciei aplicando passo a passo, né, que você ensina nos cursos, com o Nata e mais 2 alunos que na época tinham 5 anos de idade, aí a partir daquele momento que eu comecei a ver o resultado com eles, eu vi, não, é por aqui que vai, né? E aí a minha intenção a princípio era aplicar só com os pequenos, né? E aí a partir do momento que eu observei o resultado com esses pequenos, eu falei, não, eu vou redesenhar, vou aplicar com todos, né? Desde os mais novos até os mais velhos. Até os mais velhos. E aí isso acabou dando um boom lá na nossa escola, né? E aí essa é uma outra parte, que o Vinícius entrou no curso, viu que era uma técnica ensinar violino, e aí conta essa parte aí dessa
coisa legal que você fez aí, que você saiu de 3 alunos e hoje chegou Sim. a ter 80 alunos, não sei, 70 alunos. O estúdio no geral, né? Contando com os meus alunos e os alunos da minha esposa. E minha esposa, embora ela dá aula na parte de teclas, né? Órgão eletrônico, piano, mas muitas coisas que a gente aprendeu ali, né? Da forma de ensinar, a filosofia de ensino, ela também absorveu, né? Entendeu? E aí a gente acaba... Transformou para o piano. Isso, a gente fala meio que uma mesma língua ali, né? No nosso estúdio. E aí acabou meio que um padrão de qualidade nosso, né? E aí, graças a Deus, o sucesso tem sido grande. A gente tem alunos ali, não só dentro de Colíder, mas tem alunos das cidades vizinhas que nos procuram, tem alunos de cidades de até 150 quilômetros de distância, né? Olha. E então, assim, a gente percebe que, né, graças a Deus... Você saiu de 3 e chegou a ter quantos alunos? O estúdio já teve época que alcançou os 80 alunos matriculados, né? Foi uma época que a gente recebeu alguns alunos de fora em grupo, então aí foi o máximo que a gente alcançou. Hoje a escola está com 70 e poucos matriculados, né? Eu tenho 30 e poucos alunos, minha esposa 30 e poucos, e aí tem agora uma professora nova lá que está ajudando a gente também. Que legal. Né? Então a gente estamos expandindo. De 40 mil habitantes lá? Isso, entre 30 e 40 mil habitantes. Uma cidade de 30 e 40 mil habitantes, tá lá com o estúdio cheio lá e faturando. E o que você viu, né? Como que você fez para chegar nisso daí? Dá uma dica pro pessoal aí, o que você fez, o que você enxergou, que você falou, não, hoje olhando para trás eu consegui chegar nesse número de alunos, porque são coisas que eu fiz, foram isso. O que você pode dar de dica? Ricardo, eu acho que de início o segredo é não ter pressa, né? Não ignorar resultado rápido, né? Isso, resultado rápido, né? Você sempre comenta que o professor ansioso, aluno defeituoso, né? Então a gente, a partir do momento que eu deixei de ignorar, né, alguns detalhezinhos que a gente às vezes pensa até que é bobeira, mas não é, né? Faz muita diferença no resultado. E aí começa a aparecer os primeiros resultados, né? Principalmente com as crianças, né? Acaba sendo a nossa vitrine, né? Chama muita atenção. E aí chega num ponto que a gente não precisa nem de oferecer as aulas. As pessoas vêm procurar. Eu nem lembro assim qual aluno que eu fui atrás. Realmente, os pais procuram a gente, né, mediante os próprios resultados que a gente vem apresentando. Isso. E vocês começaram com bastante criança pequena? Sim, igual eu falei, teve essa experiência, né, com o meu menino, com esses outros menores, e aí um aluno foi chamando o outro, né? E aí com o Nata tem aquela questão, né, de que é até interessante essa parte, porque a gente começou com ele e apareceu os resultados, né, ele tinha uma certa facilidade, com certeza pela questão do ambiente, né, então ele acorda ali, sempre está ouvindo, né, o pai e a mãe dando aula, já tem um ambiente propicia tudo preparado. A favor, né? Aí você começou a aplicar com ele, então, as coisas e viu que tinha uma técnica e começou aplicando nas outras crianças. Isso, aí os resultados vêm aparecendo. E aí com o Nata teve esse momento que estagnou justamente por essa questão da relação pai... Pai não é professor, né? Pai não é professor, né? E aí eu vi... que nos seus cursos mesmo você comentava, né, que com o Gui você... Eu tive que parar, né? Teve que, né, passar para um outro professor e tal, e aí eu falei, não, por que eu vou ficar teimando, né? A gente não pode querer inventar a roda de novo. Então eu sempre sou muito aberto a ouvir o que as pessoas que têm mais experiência que eu, né, pra gente não ficar quebrando cabeça, né, Ricardo? Exato, perdendo tempo, Perdendo tempo, então eu falei... E que nem você tava falando, a gente jantando aquele dia lá no shopping, você falou assim, olha só, né, eu parei para pensar aqui, lá em 2020 eu decidi investir nessas aulas, né? E comprar um curso seu primeiro. Sim. Te conheci, comecei a ver, entender. E isso aí trouxe a gente aqui hoje. Sim. E ele ele ficar em terceiro lugar nesse concurso. Foi abrindo portas, né? Uma decisão lá atrás. Que foi simplesmente comprar um curso, aplicar de forma correta, né? E aí os próprios resultados eles vão abrindo outras portas, né? Aí teve essa luz, né? Ah, não,
vou parar agora de ficar só eu ensinando nata e vou passar pro Ricardo, né? Foi na época 2020. Ali da pandemia, né? Final do ano 2020, isso, né? Que inclusive a questão da aula à distância estava muito em voga pela necessidade, sim, né? né? E aí foi onde eu te procurei, Ricardo, você não pode atender o Nato? Acho que eu mandei alguns vídeos, né? Isso, é. E aí foi muito bom, porque aí fechou o triângulo, né? Deu certinho. Tem que ter os 3, né? A gente tava atendendo já vários alunos online, né? Por causa da pandemia. Sim. Aí eu passei para a posição apenas de pai, né? Pai e professor, que não deixa de ser, né, Ricardo? Sim, porque, não tem jeito, né? Eu até ia comentar também sobre a questão da disciplina, né? Em um momento aqui da entrevista eu falei da facilidade do Nata, mas por trás disso tem a questão da consistência, né? Do estudo diário. Então, a gente sempre foi muito criterioso nessa parte, né? Sempre estudar um pouquinho todo dia, e isso também tem sido... faz evoluir, né? Faz evoluir. Tem sido um dos fatores aí do bom resultado, né? E nós estamos aqui meio com uma cara de sono, bocejando e tal, porque já são 10, passa das 10 da noite. Já passa das 10 da noite, né? Num domingo, que a gente tá desde quinta-feira fora de casa, quarta-feira vocês. Né? Cansativo. Né? Por causa do concurso. Mas a gente queria muito gravar esse vídeo e só deu tempo agora, né? Conseguimos vir. Porque amanhã de manhã eu já vou embora e eles vão também à tarde, né? Na verdade o voo vai sair só à noite, né, Ricardo? O voo vai sair só à noite. Eu vou ficar aqui ainda em Porto Alegre, curtindo esse frio aqui. Isso é uma coisa que, assim, é uma lição, né, para quem tá assistindo, porque eu sempre falo, às vezes as pessoas querem que as coisas aconteçam assim, não é? E você falar 70 alunos, 80 alunos, pô, sei lá, se você parar para falar assim, pô, é 100 reais, é 200 reais uma mensalidade de 70 alunos, é faturamento de mais de 10 mil reais por mês. Como que chegou nisso? Eu quero também, né? E aí a gente fala aquela coisa aquela piada, né? Aquela máxima que o pessoal fala, você só vê as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo. É ou não é? Sim. O pessoal só vê assim, nossa, Vinícius levou o Natanael lá, ficou em terceiro lugar no concurso, que legal, tá com tantos alunos. Mas isso sempre está ligado e refletindo anos de investimento, é ou não é? Sim, com certeza. Não foi do dia para a noite. Não foi do dia para a noite. Ou da noite pro dia. Não foi fácil, não foi barato, é ou não é? Sim, sim. Né? Muita gente fala assim, quando vem procurar os meus cursos, fala assim, mas é 1 ano de acesso ao curso? Não, mas eu consigo fazer em 1 ano? Aí eu falo assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho professores que estão há 6, 7, 8 anos renovando a sua assinatura. Você acha que eles são retardados, que eles são loucos, que eles são malucos? De ficar pagando? De ficar gastando o dinheiro à toa? Ou será que eles estão renovando porque eles estão usufruindo disso, tendo um retorno? A pessoa que gasta uma quantia, né, em dinheiro alta por ano para investir nisso, mas é por quê? É porque ela é maluca? Não, é porque ela está tendo um retorno, isso vai acontecendo ao longo do tempo. Então a gente precisa investir, né? E às vezes investir é você investir na sua formação, investir no seu espaço, né? Investir em começar o seu espaço. Às vezes muita gente fica com medo, né? E como que foi lá, por exemplo, quando você começou? Você já não começou com um espaço maior, grande? Como você começou? Não. Eu comecei numa casa que eu morava antes, né? Primeira casa que eu tinha que chamar como minha casa, né? A casa, assim que eu e minha esposa nós casamos, aí Deus preparou essa casa, né? E era num bairro residencial, uma casa pequena, né? E aí não tinha muito espaço. Então minha esposa dava aula na sala e eu dava aula na garagem, né? Então era aberto, né? Assim, era coberto, mas a frente aberta, né? Então quando chovia não dava para dar aula. Na época da seca era horrível ali. E eu lembro de você, porque no curso de professores, né, uma época eu falei assim, manda vídeo da sua aula pra gente discutir, né? E aí eu lembro de você trazer um vídeo assim, um vídeo na garagem, o carro passando no meio da rua. Os pedreiros trabalhando ali na proximidade. Eu falei, mas que louco esse cara, velho. Olha esse cara, que louco. Ele montou um estúdio na garagem da casa dele, ele tá dando aula na garagem.
Bem anti-musical isso, né? Então, um ambiente nada a ver. Começou, mas é o que fez tinha, com né? que tinha, e aí depois conseguiu comprar uma outra casa melhor, mudar, um espaço melhor, maior. Sim, agora a gente tem... cada um tem sua sala, né? A minha esposa tem a sala dela, eu tenho a minha sala, com ar-condicionado, um espacinho bacana, né? Tem até um quintal onde a gente às vezes faz aula em grupo, faz os recitais, e é bem bacana. E agora ainda tem uma terceira sala de aula lá, né? Que com mais uma professora. Isso, com mais uma professora. Então não foi do dia para noite, Não foi do dia para noite. É nos últimos 10 anos, né? E eu falo, pessoal, eu nunca vi ninguém que teve sucesso, que foi tão bem, com mínimo de 7, 8 anos, investindo e batalhando. E eu falo, pessoal, né? Muita gente nossa, cara, agora, que legal o canal, que legal o instituto. Cara, eu tô batalhando faz 12, 13 anos para começar a dar um resultado, né? Então, não fiquem pensando que isso é fácil, não. Não. E você tem conseguido, Vinícius, daí você foi colocado, você era instrutor já? Sim. Na CCB. Aí você foi colocado de encarregado regional, lá em Colíder. Em Colíder. E aí você tem conseguido aplicar algumas coisas que você faz com os seus alunos, que você aprendeu nos cursos, que você tem conseguido aplicar isso na igreja, nos instrutores? Como que é esse trabalho aí? Então, lá em Colíder, eu, mesmo depois de apresentado como encarregado, eu continuo ajudando no GEM, né? Então, assim, eu faço a base com os alunos, né? Com os que estão iniciando. E aí, depois encaminho ele para os demais instrutores, porque eu sozinho não dou conta, né? Então, a gente conta ali com vários instrutores, nossos companheiros lá, né? Só que assim, a gente ainda está nesse processo de demonstrar, né, para o grupo esse passo a passo, como que funciona, né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha, né? Mas que a gente já vem, assim, esse trabalho já vem chamando a atenção de outras localidades, né? Já teve encarregados de outros lugares que liga, pede pra gente, né? Como que você faz? Qual que é o segredo e tal? Então, assim, como os meus alunos particulares, a maioria são da congregação, né? Então, isso também já está refletindo de forma positiva na orquestra, né? Então, assim, eu sou muito feliz com tudo que Deus preparou, porque a gente trabalha com o que gosta, né? Tem um resultado com o seu filho? Tem um resultado do meu filho, que era um sonho, né? Ter um filho e transferir, ensinar para ele a música, né? Que pai que não deseja isso, demais, né? Para o seu filho, para sua filha. E aí tem a questão do desenvolvimento individual de cada aluno, né? Que a gente percebe como que a música transforma, né? Como que a música está ajudando no desenvolvimento da criança, do aluno, na casa, na família. Eu sempre falo que a música é um presente de Deus e é algo completíssimo, né? Além de ser algo por meio do qual a gente louva a Ele, é algo extremamente saudável, é uma ferramenta educacional, né? Ajuda no processo cognitivo, na questão da socialização, né? Sem dúvida. Então, assim, é tudo muito bom, né? E aí, além de tudo isso, a gente observa que por meio de tudo isso que Deus tem preparado, esses caminhos que vão sendo criados, né? Por meio de um esforço que a gente faz, uma escolha bem acertada, vem até impactando positivamente a própria obra, né? A orquestra, né? A gente teve um acréscimo muito significativo de cordas agora, né? E é o que é buscado, né, dentro da congregação, né? Esse equilíbrio para trazer uma sonoridade mais equilibrada, né? Então, assim, são vários aspectos positivos, né? Uma coisa boa puxa a outra, né? Então, a gente está muito satisfeito, né? E também vocês têm uma loja de instrumento lá? Sim. Não temos loja física. É uma loja online. Mas já faz um bom tempo que a gente está trabalhando com os instrumentos. Na verdade, quando eu saí da CLT, né? Eu comecei investindo mais nas vendas, né? E as aulas foi aos poucos. Mas eu percebi que eu tinha uma inclinação maior para as aulas, sabe? E o coração pende mais, né, para isso. Então eu acabei assim, minha esposa, a gente desenvolveu mais assim a escola, mas a gente sempre
Dá para complementar também. Sim, é um complemento, né? No início a intenção era que a loja fosse o principal, mas depois a gente acabou invertendo, né? A escola se tornou a nossa fonte principal de renda, né? E a loja é um complemento. Mas assim, a gente sempre vem fazendo um trabalho bastante honesto, né? Bem direitinho. E a gente chegou num patamar assim que a gente tem uma carteira de clientes ali da região, né, que confia bastante no nosso trabalho. Às vezes faz o pedido com a gente, nem vê a cor do instrumento, né? Às vezes muitos paga à vista e aí depois o instrumento vem do fornecedor, a gente faz a entrega, né? Então, como que é o nome aí pro pessoal encontrar aí? Vieline Instrumentos Musicais. Instrumentos Musicais. Isso. A página no Insta, a gente meio que integrou, né? Eu estava tentando dividir uma página para loja e outra para escola, mas a gente está unificando, né? Então agora, quem quiser procurar a gente lá no Insta é Vieline Instrumentos e Ensino. Instrumentos e Ensino. Isso. Tem várias postagens lá, né, do nosso trabalho, tanto na parte das vendas, como na parte das aulas, né? Legal. E agora, os vídeos do Natanael, né, se apresentando no concurso. Bom, então é isso. Então, papo muito legal, foi um prazer conhecer vocês pessoalmente. O prazer foi todo nosso, meu Deus. Gente, faz tempo que eu falo, eu tenho o Vinícius lá do meu curso, inspiro, o pessoal fala, gente, vai atrás. O Vinícius tinha 3 alunos, chegou a 70, 80 alunos, todo mundo consegue, vai. E a gente está aqui gravando um vídeo presencialmente aí, com esse resultado do Natanael no concurso. 3º lugar, muita gente pode falar assim, 3º lugar, perdeu. Concurso é sempre assim, né? É para perder e para ganhar, e você tem que saber olhar o lado positivo e tirar o positivo disso, né? Pra gente foi uma grande vitória, porque, como a gente disse, um aluno 100% online, mora lá no interior longe do Mato Grosso, não tem, né? Agora já tem uma experiência mais para daqui 2 anos, se tiver de novo, ô, Ricardo, uma outra experiência. E tem, assim, nesses dias que a gente teve aqui, né? Antes da apresentação, você sabe que teve o ensaio, né? Com a pianista, que a gente foi lá na Casa da Música, né? Na parte da manhã. Então, é só da gente ter ido ali e o Nata ter tocado, né? Com uma pianista, né? Conceituada. Aquilo aí foi uma experiência tão positiva que eu pensei comigo assim, se eu voltar para casa agora... Já tá valendo. Já tô feliz, já tô no lucro, né? Sim. Por causa dessa experiência, dessa vivência, né? E aí, no momento do concurso, a gente percebeu, assim, que o Nata se destacou, né? Foi muito gostoso. Destacou. E vendo ele tocando, né? Aquela peça, se expressando, né? Tocando até com o olho fechadinho, assim. Sentindo, muito gostoso, né? Depois a gente vai postar aí, ó. O vídeo dele tocando, né? Então, assim, foi muito gratificante, né? Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Vocês estão de parabéns, isso. Parabéns pelo esforço aí, pela dedicação. E agora amanhã, bora voltar mais 17 horas de novo, mais 15 horas? É por aí, né? Boa viagem pra vocês, Chão então. E ar. Obrigado. Valeu, Ricardo. E vamos Deus continuar abençoe. Junto aí, se Deus quiser. Amém. Obrigadão e Deus abençoe vocês aí. Amém. Dê tudo certo e tomara que daqui 2 anos a gente esteja gravando aqui de novo. Pois é. Pra falar que quem sabe ele ganhou em primeiro lugar no turno dele aí. Quem sabe, né? Aí eu até ia comentar também, né, que a gente sempre falava que ia se encontrar lá em Itaúba. Em Indaiatuba. Isso. Itaúba é uma cidade próxima, que nós tem lá da região que a gente atende. E aí, sempre fez os convites, né? Nos recitais eventos, e tal. E aí a gente nunca dá jeito, né? Nunca, é o financeiro, é o tempo, né? É a agenda. E aí, em vez da gente se encontrar, ver pessoalmente na metade lá, do caminho lá? Veio aqui em Porto Alegre. Veio aqui na ponta do Brasil. Aqui. No sul do Brasil. No sul. Beleza, então. Obrigado e boa sorte aí pra vocês. Boa viagem e vamos que vamos. Valeu.